Então, pessoal, sumi essas 2 semanas porque eu estava de férias na Itália, me hospedei no hotel The White Lotus, foi uma delícia, comi muito, bebi muito, falei italiano, teve gente morta também, mas foram férias maravilhosas. Olá, meus adoráveis, o meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos de novo ao meu canal. Sim, demos uma pequena pausa de 2 semanas no conteúdo, mas agora eu tô de volta e essa semana vai ter muito vídeo novo. Então já se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum deles. E este vídeo aqui de retorno glorioso vai ser a crítica da deliciosa The White Lotus, na 2ª temporada exibida pela HBO. Então assim, já pega a sua Vespa, já pega a sua Peppa Pig e vem comigo. The White Lotus era originalmente uma minissérie que foi exibida o ano passado pela HBO, fez muito sucesso, ganhou muito Emmy. Na verdade, isso já é uma estratégia da HBO. A HBO produz minisséries, aí renova essas minisséries depois que elas ganham Emmy, para que elas possam concorrer como melhor minissérie e não como melhor série, que a concorrência é muito maior. Então já é uma tática meio suja deles e aqui não seria diferente. Eu gostei da primeira temporada, não achei a melhor coisa do mundo, como havia sido divulgado na época. Eu tinha um problema com a afetação do texto, eu gostava da direção, mas eu achava o texto muito afetado, né, o texto do Mike White. Mas ok, é uma boa série, teve um bom final, o season finale foi muito bom. E aí renovaram para a 2ª temporada e eu me perguntei, pra quê, né? Pra que uma 2ª temporada? A história já estava toda contada, né? Não tinha mais o que continuar. Aí anunciaram que seria uma antologia. Aí as minhas esperanças voltaram, porque eu adoro esse formato na televisão, né? Formato tão difundido pelo Ryan Murphy. Gosto de antologia, acho que é um formato que funciona na TV. E a série então traria esse novo formato para si. E ela estreou não prometendo muito e foi a melhor temporada do ano. Quem diria que The White Lotus merecia uma continuação? Essa temporada não só foi infinitamente superior à primeira, como foi melhor do que muita coisa que passou na televisão esse ano. Foi muito divertido acompanhar por esses domingos essa galera nova de personagens, dos quais nós vamos falar agora. Bom, o único retorno que tivemos da primeira temporada foi a maravilhosa Jennifer Coolidge. Aliás, ela é a estrela dessa temporada, vamos falar sobre isso mais tarde. Temos ali como quarteto principal o personagem do Theo James, da Aubrey Plaza, do Will Sharp e da Megan Ferry. Eles são um quarteto ali, 2 casais de amigos, né? Um cara é rico, o outro é meio que um novo rico, e eles estão ali nessas férias e um deles é um casal muito perfeitinho, muito amoroso e tal. O outro casal, apesar de ser um casal recente, parece que tá meio numa crise, então, né, já ativou ali um sininho de problemático. Temos também a família de Grasso, né, o Albie, o seu pai e o seu avô. Foram personagens que não agradaram todo mundo, mas eu confesso que eu gostei muito do núcleo deles e falarei mais a seguir. Tem também a Sabrina Impacciatore, interpretando a nova gerente do hotel, a Valentina, e ela foi uma surpresa maravilhosa. E junto com isso também temos 2 prostitutas. Simona Tabasco, que interpreta a Lucia, e a Beatriz Granot, que interpreta a Mia. Todos esses personagens estão no White Lotus e a trama é alguém vai morrer. Assim como foi na primeira temporada, acho que isso vai se tornar um tropo da série, visto que ela foi renovada para a 3ª, graças a Deus. E isso foi colocado muito bem através do núcleo do quarteto ali com a Aubrey Plaza. Inclusive a Aubrey Plaza, como Harper, ela se sobressai, assim, ela segura a temporada. E foi uma relação muito interessante com esses personagens, porque a gente tem que o casal do Theo James e da Megan Ferry são um casal mais perfeito, mas na verdade não são, né? Eles na verdade traem um ao outro, são 2 escrotos e eles vivem nesse tipo de acordo estranho. O Theo James é um cretino, o papel dele é ser cretino, inclusive eu acho que ele, pra mim, ele é o único personagem mal escrito da temporada, porque ele só tem uma característica, que é ser um cretino. Então é um personagem que não tem como defender, né? Apesar de que ele aparece pelado no primeiro episódio, talvez você queira defender, mas
né? Depois que eu descobri que aquilo ali foi uma prótese, eu fiquei bem triste. Esse núcleo, quem se sobressai é a Aubrey Plaza. Ela está excelente no papel. Ela interpreta uma mulher muito metódica, muito sempre preocupada, pragmática, né? Uma pessoa que tá ali um pouco fora daquela bolha de riqueza excessiva que o personagem do Theo James e a mulher dele tem. Então ela tem aquela coisa de parecer um pouco mais carrancuda e é uma personagem com muitas camadas. Mais pro final da temporada eu achei que o Will Sharp, que interpreta o Ethan, o marido dela, conseguiu se sobressair de maneiras absurdas. Ele não é o melhor personagem do mundo, ele é um cara que tem ali muitos dos seus defeitos, mas eu comprei muito a história dele no final. Ele ficou muito consternado com a possibilidade da mulher tê-lo traído, visto que ele não a traiu lá durante aquela festa com o Theo James. Então foi um personagem que eu acabei comprando um pouco a briga dele ali. E ele tem um diálogo muito interessante com a Megan Ferry, que eu acho que sintetiza muito bem esse núcleo, esse quarteto. Que é a questão de que a Megan Ferry diz que ela não é uma vítima da vida e que ela faz o possível pra não ser, né? Mais pra frente a gente descobre que ela também trai o marido, que ela tem um filho com um personal trainer. Inclusive isso foi uma coisa que muita gente não entendeu, mas sim, o filho dela é do personal trainer. Ela menciona que o personal trainer é loiríssimo de olhos azuis. Quando ela mostra o filho pra Harper, o filho dela é loiro de olhos azuis. E em mais uma cena a gente vê que o Theo James, quando os filhos estão no videochamada, chamam ele de papai, 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 e ele não ouve. Ele só ouve quando a Megan Ferry diz que os meninos querem falar com ele. Então ele já sabe que ele não é o pai daquelas crianças e eles vivem nesse acordo estranho. E a série tá querendo meio que falar que casamento é sobre isso, sobre como você renova os acordos, né, entre as pessoas. É um núcleo muito interessante de acompanhar, né? Todo mundo meio que achou que o falecido da temporada ia sair dali, né, daquele núcleo, e não foi. E eu acho que isso é uma armadilha muito bem feita do Mike White. Ele desvia o seu foco do que está acontecendo para te mostrar o que ele realmente quer mostrar, para falar sobre o que ele realmente quer falar. Mas enquanto a primeira temporada se tratava um pouco mais sobre a impenetrabilidade do mundo dos ricos, eu acho que essa temporada é um TCC sobre machismo. Para mim é o tema central da temporada. Talvez muita gente não tenha pego isso, porque isso estava muito dentro do núcleo da família de Grasso, que é um núcleo que muita gente não foi com a cara, né? Mas foi um núcleo ali que me pegou com muitas falas interessantes. O pai do Albie, ele chega no hotel já com a intenção, né, de sair ali com as duas prostitutas, a Lucia e a Mia. E depois a Lucia e a Mia acabam se envolvendo também com o Theo James e com o Albie. Então virou um troca-troca. E esse núcleo fala muito sobre machismo, sobre como o avô do Albie e o pai dele são homens antigos, são homens antiquados. E o Albie, ele tem uma visão muito nova do mundo, muito fresca, muito jovem. Ele é quase um militante de Twitter, né? A verdade é essa. E esse conflito generacional me envolveu bastante, porque eu achei que foi uma temática bem legal sobre masculinidade tóxica. Por quê? Tanto o pai do Albie quanto o avô dele, eles reconhecem que são machistas, mas eles acham que isso é uma coisa intrínseca do homem, né? Eles acham que isso é normal e que tá tudo bem, né? E o Albie acha que não, né? Ele é muito respeitoso, ele tem um olhar muito respeitador com a Porsche, né? Ele não sabia que a Lucia era uma garota de programa. Então ele tem esse olhar muito fresco para o mundo. E teve uma cena muito interessante nesse núcleo, que foi quando o Albie está discutindo com o pai, o avô, sobre o Poderoso Chefão. Eles estão num cenário onde o Poderoso Chefão foi gravado e ele lança uma frase que ele diz que os homens só idolatram o Poderoso Chefão porque o Poderoso Chefão é aquela realidade onde o homem pode sair de casa, vencer os seus problemas com violência, voltar pra casa e vai ter a sua esposa muito bem arrumada, com a casa limpinha, cozinhando pra ele. E isso é uma coisa que abriu minha mente, porque eu penso isso, mas não com relação ao Poderoso Chefão, mas com relação a filmes de ação no geral, né? Já se perguntaram por que os homens gostam tanto de filmes de ação com Vin Diesel e o The Rock dando porrada em pessoas e carros voando? Porque isso é uma realidade distópica onde eles se sentem másculos e importantes, né? É uma temporada que discorre muito sobre como os homens heterocis, né, pensam que a sua masculinidade foi quebrada pela sociedade, né? Eles foram alejados, castrados por essa sociedade que só quer o politicamente correto. Como se o politicamente correto fosse ruim, né? O que de fato não é.
Mas o Mike White, apesar dele trazer essa discussão, ele não toma muito partido. Ele quer muito mais jogar uma reflexão pro público do que delinear determinadamente qual é o personagem que você tem que acreditar. A gente tem o núcleo da Sabrina Impacciatore, né, que é lésbica. Pelo visto, todo gerente do hotel de The White Lotus vai ser LGBT. Teve o Armond na primeira temporada que era gay. E olha, eu achei maravilhoso. A Sabrina Impacciatore, inclusive, é uma grande revelação dessa temporada. Gostei muito deles pegarem atores italianos e deles colocarem os atores italianos falando em italiano quando estão entre eles, né? Porque não é aquela coisa escrota do tipo, tá todo mundo na Itália, mas tá todo mundo falando inglês, né? Tipo assim, os americanos falam inglês, mas os funcionários italianos, as prostitutas italianas, quando elas estão conversando com alguém da Itália, eles falam em italiano. Isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena destacar. E o núcleo da Sabrina Impacciatore eu gostei muito, né? Que ela é meio apaixonada pela recepcionista ali. E ela tem meio um flerte, mas não vai pra frente. Depois ela acaba se envolvendo com a Mia, né? É um núcleo bem de descoberta, né? E ela improvisou uma das cenas mais icônicas do ano, que é a cena onde ela chama a Jennifer Coolidge de Peppa Pig, por ela estar vestida de rosa. Assim, essa cena foi a coisa mais icônica da TV. You look so pink. Sure. Guess who I am? Watch. Peppa Pig. Aí temos o núcleo da Jennifer Coolidge, que é a Tânia, né? Ela, nessa temporada ela tá viajando com o marido Greg e com a sua assistente Portia, que é a Riley Lou Richardson. E, caraca, o núcleo dela tava me irritando no começo, né? Ela atraída pelo Greg, tava aquela coisa meio... Ela atrapalhando a Portia de sair com o Albin. Então eu tava tipo, ai que preguiça da Jennifer Coolidge. Mas, do meio pra temporada pra frente, virou uma loucura quando ela começa a se envolver com os gays. Porque assim, Jennifer Coolidge, ela atrai os gays onde quer que ela vá. E ela tá ali naquele núcleo ali com os gays, quando ela descobre que os gays, na verdade, estão fazendo um plano pra tirar o dinheiro dela e matá-la. É assim, foi uma reviravolta muito interessante. E mais interessante ainda foi a reviravolta de que ela matou todo mundo. Eu fiquei chocado. A cena em que a Jennifer Coolidge mata os gays foi assim um show de direção. Porque o que o Mike White fez? Ele focou apenas na Jennifer Coolidge atirando. Então ela vai andando pelos cômodos, ela vai atirando e ela tá completamente consternada, ela tá chorando, ela tá gritando, ela tá... assim, foi um desespero. E no final ela acaba morrendo por uma queda, porque ela cai no barco e morre. A morte da Tânia foi assim, terrível. Eu fiquei triste quando a Tânia morreu, porque eu não queria que ela tivesse morrido. E o Mike White, ele fez a season finale mais tensa do ano. Assim, eu passei mal assistindo a season finale de The White Lotus. Eu fiquei com problemas de respiração, especialmente nessa cena da Tânia. Porque a Jennifer Coolidge teve uma interpretação maravilhosa. Ela merece sim o Emmy por essa temporada. Inclusive ela merece um Emmy pela fala icônica que é: esses gays estão tentando me matar. These gays, they're trying to murder me. O engraçado é que o Mike White já tinha dado um spoiler de quem morria na cena da Peppa Pig. Porque na cena em que a Sabrina Impacciatore chama a Jennifer Coolidge de Peppa Pig, ela diz que ela é a Monica Vitti, né, a Jennifer Coolidge. E aí a Sabrina responde com: a Monica Vitti está morta. Mas ok. E é exatamente isso. E tem uma outra referência muito interessante com a Monica Vitti, que eu vou citar pra vocês agora. Monica Vitti é uma atriz italiana que fez um filme em 1960 chamado La Aventura. E o que é engraçado é que tem uma cena nesse filme onde ela está andando por uma cidade italiana, acho que é na Sicília, inclusive onde se passa The White Lotus. E quando ela tá andando, vários homens começam a olhar pra ela e começam a se acercar dela e começam a meio que sufocá-la, assim, olhando diretamente pra ela no meio da rua, e ela é a única mulher ali. E o que é muito interessante sobre isso é que esse filme também é um retrato sobre o machismo, né? E o Mike White reprisou essa cena com a personagem do Aubrey Plaza. Ele reprisou quadro por quadro. Ele faz o Aubrey Plaza andar exatamente o mesmo jeito que a Monica Vitti. Então assim, é de um cuidado maravilhoso. O Mike White realmente quis construir a melhor temporada possível. E não só a temporada, mas a abertura, né, gente? Quem não dançou a música de abertura em casa?
domingo eu tava lá, ó. Porque é deliciosa. E eu adorei essa temporada de The White Lotus. Foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Eu mal posso esperar pela temporada do ano que vem, que se passe no Brasil. Bora fazer uma temporada no Brasil, Mike White. Faz uma temporada em, sei lá, Rio de Janeiro, sabe? Noronha, Fortaleza. Tem tanto lugar e você pode retratar tanta coisa sobre o Brasil, sabe, querido? Porque aqui realmente é uma comédia. E o que é muito legal é como o Mike White também usa a Itália como um cenário cultural, né? Ele mostra muita coisa da cultura da Itália. Não é só aquela coisa italiana estereotipada, né? Ele realmente tá fazendo um trabalho ali criterioso e assim, com certeza merece audiência. Bom, me conta o que você achou dessa temporada. Vamos comentar a sessão final juntos. Comente comigo também lá no Twitter. As minhas redes sociais estão aqui. Assista os outros vídeos do canal. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe com quem gosta de cinema e TV. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!